Fala pessoal, muito bom dia para vocês. Aqui é o professor Magno Holanda do canal Café e Reflexão. Vamos falar um pouco sobre essa ditadura do saber. Mas antes, gostaria de convidar o amigo e a amiga a inscrever-se aqui no canal, deixar o like aí, sua opinião, seu comentário a respeito. Se gostar, divulgue esse vídeo para seus amigos. Se não gostar, obviamente não acha necessidade. Você só deve reproduzir aquilo que é bom, aquilo que é interessante, tá certo? Porque para não encher o mundo de bobagens, tá bom? Então vamos lá. Gente, as pessoas na sociedade moderna, na sociedade atual, que não é tão moderna assim, dada a sua essência muito selvagem, então elas estão cheias de opiniões, elas estão cheias de ego, cheias de sentimento de ditadura. Então, a gente já começa a perceber uma construção cultural, tá certo? Até mesmo nas próprias crianças que já crescem mandando, já ditando aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que elas querem, aquilo que elas não querem. Aquilo que até as pequenas opiniões que elas vão manifestar você percebe já nas crianças elas impondo um certo saber que elas nem sabem, né? Que também serve como metáfora para os adultos, que são adultos no corpo, mas na mente não são. São crianças, pessoas que não leem, pessoas que não pesquisam, pessoas que não fazem uma reflexão imparcial, madura, idônea e mesmo assim empurram verdades na sociedade. Aí daí você vê também adolescentes com essas opiniões nas redes sociais estão bombando, os grupos, que a sociedade hoje é toda dividida em grupos, né, as chamadas tribos, cada tribo com sua verdade, sem respeitar a verdade do outro, exigem respeito e obediência às suas opiniões, às suas verdades, mas não respeitam o espaço do outro, e aí criam-se aqueles conflitos antidemocráticos, que são procedimentos, são comportamentos de ditaduras, deixando microditaduras dentro de um país, tá certo? E essas tribos elas se comportam como religiões, não como as boas religiões, mas como as religiões que são danosas para a sociedade, aquelas que são antidemocráticas, que além de trazer sua mensagem, ela quer impor a sua mensagem. Então, essas tribos sociais, sejam elas religiosas ou não, elas se comportam com aqueles padrões religiosos lá do passado medieval, em que a religião crucificava as pessoas, colocavam as pessoas na fogueira, cortavam as pessoas ao meio, literalmente vivas, literalmente, viu? Tá? Arrancava a cabeça fora e assim por diante, em gestos diabólicos até, conforme a fé cristã. Então, a gente vê na sociedade de hoje esse tipo de procedimento. Eles não matam fisicamente, mas aqui e ali a gente ainda a gente escuta crimes graves contra as pessoas, espancamento, tá certo? Morte, assassinato por causa de política, por causa de religião, por causa de grupo hétero, por causa de grupo LGBT e assim por diante, tá? E é um ego muito inflamado. Então é preciso ter muito cuidado, gente, com isso. Inclusive eu separei aqui ver se eu consigo abrir aqui, uma frase de um dos meus livros, certo? Um dos livros que eu escrevi, que é Aqui Quem Manda Sou Eu, está disponível aí nas redes sociais. É um livro excelente que fala sobre você dominar a você mesmo, você não se deixar possuir por outras pessoas. Você pode levar em consideração a opinião das outras pessoas, tá certo? Você pode pensar a opinião das outras pessoas para poder decidir se você vai carregar com você, tá? A frase que eu separei foi exatamente essa: ó, o tolo se irrita simplesmente se alguém não der crédito àquilo que ele pronuncia como verdade. Gente, por mais que você tenha fé, que você tenha convicção, seja lá qual o procedimento que você tem diante da reflexão, de sua reflexão para as suas verdades, se é uma questão de fé ou se é uma questão de raciocínio, uma questão de ciência, seja o que você tiver na sua mente, no seu procedimento de leitura, de observação da vida, mas você precisa deixar uma margem, uma abertura para
possibilidades outras. Você precisa considerar que você é uma pessoa que pensa, mas o outro também tem cérebro, o outro também é capaz de pensar. Às vezes na universidade tentavam me colocar, me impor certo pensamentos de filósofo A, B, C, que eram grandes nomes que contribuíram grandemente para a sociedade, para a ciência, para a filosofia e tal. Mas eu também penso, eu também tenho a capacidade de pensar. Os professores às vezes não queriam levar isso em consideração, porque eu não tinha a história, não tinha o currículo que os outros caras têm, que deve ser levado em consideração, claro, mas sem deixar de levar também em consideração minha capacidade de pensar. Por que não parar para pensar sobre isso? Isso é importante. Uma vez, só para fechar, uma colega de um determinado grupo político me convidou para fazer uma manifestação política e eu disse, eu lhe faço 10 perguntas, se você me convencer através dessas 10 perguntas, eu vou com você. Ela não respondeu sequer uma, ou seja, ia para uma manifestação, é líder de uma manifestação que ela mal tinha conhecimento, certo, a respeito. Eu disse, então tá bom, vamos lá, eu vou fazer criar uma última situação e aí eu vou com você. Vai ter nesse evento manifestações, pichação, vai quebrar vidros, essas coisas. Ela disse, claro, porque tem que chamar a atenção do poder público, então vamos fazer isso. Aí eu disse, então tá bom, agora eu vou, agora você me convenceu. Vou, se vai ter pichação, vamos quebrar vidro de lojas, se a gente vai até, se possível, tocar fogo em carros. Agora eu vou, tá certo? Porque aí você está sendo autêntica. Mas para ser mais honesta, eu só vou com uma. Para ser mais honesto, eu só vou com uma condição. Se a gente começar com a sua casa, quebrando a vidraçaria da sua casa, tocando fogo no seu carro, tá certo? Tacando pedras na sua casa. Se você aceitar, estou lá com você. Agora fazer com os outros e não querer fazer para si é pimenta no rabo dos outros, é refresco. Então você não está falando com um cara ignorante. Eu posso não ser o cara mais inteligente do mundo, mas eu sou um cara que eu tenho dois neurônios que são utilizados. Tá bom? Ah, Magno, você não entende. Eu digo você que não entende, porque você não está dando abertura para o pensamento. Tá certo? Você não conseguiu responder sequer uma pergunta. Como é que você vai transmitir uma verdade para aquelas pessoas que seguem você? Entendeu? Gente, esse recadinho aí, não sejam tolos, sejam idôneos, não sejam partidários, não sejam dogmáticos, não sejam religiosos extremistas. Tenham liberdade para pensar, foi para isso que Deus lhe deu o pensamento. Siga a fé que você quiser, siga o pensamento filosófico, a ciência, o que você quiser seguir, isso é problema seu, não é problema de ninguém. Viva a sua vida, seja feliz, viva em paz, contribua com a sociedade. Se também não quiser contribuir, não tem problema, mas viva a sua vida. Mas abra sempre a possibilidade para a verdade dos outros. Respeite, busque ser respeitado e também respeite as outras pessoas com os seus pensamentos, absurdos ou não. O pensamento é dela, tá bom? Desde que não faça mal à sociedade, obviamente, né? Abração, tchau!